Oi, oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. Estou voltando para mais um vídeo aqui no canal. Gente, dessa vez muito especial, como vocês já viram na capa do vídeo. Hoje vamos aprender a fazer um Stitch. E olha só que coisinha mais fofinha que ele ficou. E como eu não poderia fazer ele só assim, fiz uma versão dele sem nada também, para ter as duas versões. E na verdade eu fiz dois porque eu fiz um pra mim e um pra minha irmã, pra gente ir assistir o filme. Hoje é segunda-feira, dia 26, e a gente vai ver o filme amanhã. Então, até coloquei a argolinha de chaveiro pra gente poder colocar na bolsa e levar ele pra ver o filme. E eu também quero fazer a Lilo, vou tentar gravar ainda essa semana pra soltar aqui no canal. Enquanto o filme está em alta, né? Porque eles são muito bonitinhos, então quero fazer a Lilo também, pra gente ter os dois juntinhos. E eu vou fazer nesse mesmo tamanho do Stitch, tá? Que já é a base mini aqui do canal, que a gente sempre usa. E ele ficou com aproximadamente 8 centímetros da pontinha da orelha até a ponta do pé. E no vídeo a gente vai aprender a fazer essas duas opções, tá? A gente vai aprender a fazer ele assim, simples, sem nada. E ele assim com a roupinha de ula, que tem a saia, tem a coroa, tem a florzinha, tá? Então você pode fazer ele do jeito que você preferir. E ele vai ficar muito fofinho. E eu gostei muito de fazer ele, principalmente porque o filme tá muito em alta agora, né? Por causa do live action. E eu tô muito ansiosa pra assistir. Eu gosto muito de Lilo e Stitch. E eu acho que vai ficar bem legal. Então, vamos aprender a fazer ele. E a lista de materiais completa para você fazer ele vai estar aqui na descrição, juntamente com a lista de pontos. Vou deixar aqui na tela também as minhas redes sociais para você me seguir, mas também vai estar na descrição, tá? Sempre tem todas as informações na descrição. E então a gente vai aprender a fazer ele. E uma coisa que me perguntaram é como fazê-lo maior. E você pode estar utilizando fio pelúcia para fazer ele maior, tipo o Fast Fine, aquele fio plume da Círculo que lançou recentemente, aqueles fiozinhos de pelúcia mesmo, tá? Então, com o fio pelúcia a gente consegue aumentar o boneco, né, pra deixar ele maior. Aqui eu tenho um Stitch que eu fiz na base normal, que ficou com 8 centímetros. E aqui eu tenho esse bug que eu fiz com fio pelúcia. Fiz ele com Fast Fine e um fio pelúcia que eu comprei no AliExpress, tá? E olha só a diferença, é a mesma receita, porque é a mesma base do corpinho, exatamente igual, só que ele fica bem maior. Aqui ele tem 16 centímetros, se não me engano, tá? O Stitch tem 8, ou seja, ele fica com o dobro do tamanho. Então, você pode estar utilizando um fio mais grosso, e se você não quiser fazer de pelúcia, você pode estar utilizando, sei lá, Barroco 6, fios mais grossos mesmo para fazer, e aumenta a agulha consequentemente, eles vão ficar bem maiores, tá bom? Então é isso, eu espero que você goste do Stitch, porque eu amei ele tá muito fofinho. E hoje então a gente vai aprender a fazer ele e vamos para o vídeo. Vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel, e na segunda e terceira carreira nós vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir, então serão 2 carreiras retas. E aqui no primeiro ponto a gente já coloca o marcador para não se perder. Então, terminando aqui até a carreira 3, agora a gente vai cortar esse excesso de fio que tá vindo no anel e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 4, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 9 pontos no final dessa carreira.
Terminando a carreira 4, agora nas carreiras 5 e 6, nós vamos repetir esses 9 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. E agora, terminando aqui até a carreira 6, a gente já tem as 2 perninhas, né? Você precisa fazer uma, corta o fio, tá? E a segunda a gente não vai cortar, porque a gente vai emendar. E agora, a gente vai emendar fazendo a carreira 7. Como cada perninha tem 9 pontos, a gente vai fazer 9 pontos ao redor das perninhas e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Então, terminando aqui a carreira 7, a gente já tem aqui as 2 perninhas unidas. Vou cortar esse excesso de fio aqui, colocar o restante pra dentro. Então, terminando aqui a carreira 7, a gente tem aqui os 18 pontos. E agora, a gente vai começar a carreira 8. E na carreira 8, a gente vai começar a fazer as trocas de cores, pra gente conseguir fazer a troca de cor, assim, da barriguinha e do rosto dele, tá? Então, a gente vai trocar pro fio azul claro. Então, aqui na carreira 8, a gente vai começar fazendo 5 pontos baixos com o azul mais escuro. Então, chegando aqui no 5º ponto, a gente já vai trocar pro fio azul claro. E a gente não vai cortar os fios, a gente vai fazendo as trocas com eles aqui, tá? Pra não ter que ficar aquele monte de pontas. Então, agora com o fio azul claro, a gente vai terminar aqui o 5º ponto. E agora, vamos fazer 7 pontos com o fio azul claro. E aí, a gente vai caminhando com os fios aqui por baixo, tá? Então, aqui, vamos fazer 7 pontos baixos. E aí, eu vou largar essa ponta aqui do azul claro pra trás, porque já deu uma arrematada nela, e continuar caminhando só com o azul escuro. Então, fazendo aqui os 7 pontos, agora a gente vai trocar novamente pro fio escuro. Como eu falei, a gente vai deixar o fio aqui pra gente não precisar ficar trocando toda hora, tá? Então, agora, pra finalizar a carreira 8, a gente vai fazer mais 6 pontos baixos com o fio escuro. Então, eu vou fazer só um ponto aqui e deixar esse fio azul pra trás, tá? E agora, a gente vai fazer 6 com o fio azul escuro. Então, chegando aqui no final da carreira 8, então, a gente tem, assim, já o começo da troca de cor. Eu vou só cortar o excesso dessa ponta aqui e colocar o restante aqui pra dentro, pra ele não ficar me atrapalhando enquanto eu estiver tecendo. Então, a gente tem essa sequência aqui. E agora, na carreira 9 e 10, a gente vai repetir essa mesma sequência, fazendo 5 pontos escuros, 7 pontos claros e 6 pontos escuros. Então, aqui agora na carreira 9, como eu falei, a gente vai seguir a mesma sequência. E aí, a gente vai fazer agora 5 pontos com o fio azul escuro.
E aqui no canal já tem um vídeo ensinando como que eu faço aquela troca de cor, pra ela ficar assim bem retinha, tá? O ponto bem alinhado um com o outro, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver. Então, vou deixar aqui e você vai lá ver como que faz a troca de cor, tá? Pra não ficar repetindo e o vídeo ficar muito longo. Então, chegando aqui no último ponto, eu vou fazer a troca de cor, que eu ensino lá no vídeo, que é fazendo o ponto baixo centralizado, né? E aí, você vai lá ver pra ver com mais detalhes. E aí, chegando aqui, eu vou buscar o fio azul claro que tá lá na outra ponta e deixar ele mais folgadinho aqui por dentro, tá? Pra ele não ficar puxando. Então, deixa ele assim, ele vai ficar atravessado de um lado pro outro. E agora, a gente vai caminhar aqui, passando por cima dele e do escuro, até chegar na outra ponta novamente. Então, chegando aqui no último ponto, a gente vai trocar pro fio azul escuro novamente e seguir aqui fazendo 7 pontos até o final, tá? E 7 não, 6 pontos até o final. E a gente vai repetir esse mesmo processo na carreira 10 também, tá? Então, terminando aqui até a carreira 10, a gente já tem aqui as 3 carreirinhas retas com o início da barriguinha dele. E agora a gente vai fazer a primeira carreira de diminuição, que é a carreira 11. Então, nessa carreira, a gente vai começar fazendo aqui uma diminuição. Então, vamos fazer uma diminuição e a gente já coloca o marcador aqui neste primeiro ponto. E agora, vamos fazer mais 3 pontos baixos. Então, chegando aqui no terceiro ponto, a gente vai pegar o fio azul claro, lá na outra ponta, lembrando de deixar ele mais folgadinho aqui por dentro, tá? E agora, a gente vai fazer mais um ponto baixo, aqui no azul claro. Agora, a gente vai fazer uma diminuição e mais 4 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai trocar para o fio azul escuro. E vamos fazer no próximo já uma diminuição. E agora, vamos terminar a carreira fazendo 4 pontos baixos. Então, terminando aqui a carreira 11, que foi a primeira carreira de diminuição que a gente fez, a gente fica assim. Agora, a gente vai fazer a carreira 12 e 13, e as duas vão ser iguais, seguindo a mesma sequência. Então, a gente vai começar fazendo 4 pontos baixos com fio escuro. E agora, a gente vai trocar pro fio claro. E vamos fazer uma sequência de 6 pontos com o fio claro. Lembrando que toda essa sequência vai estar anotada aqui na tela. Então, caso você tenha dúvida, é só pausar o vídeo e fazer a sequência que vai estar aí anotada. E chegando aqui no final do sexto ponto, a gente troca novamente pro fio mais claro, pro fio mais escuro, quer dizer.
E vamos fazer 5 pontos baixos. Então, a gente tem aqui a carreira 12 e na carreira 13 a gente vai seguir a mesma sequência. Então, chegando aqui agora no final da carreira 13, a gente já fez as duas carreiras com a mesma sequência. E agora na carreira 14, a gente vai fazer uma carreira de diminuição mais uma vez. Então, a gente vai começar a carreira fazendo aqui uma diminuição. E fazendo essa diminuição, a gente já coloca o marcador aqui no primeiro ponto. E agora vamos fazer mais 2 pontos baixos com o fio escuro. Agora a gente vai trocar pro fio claro. E agora a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição e 3 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai trocar pro fio escuro novamente e vamos fazer uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, aqui depois da gente terminar de colocar o enchimento no corpinho, vamos continuar agora para subir a cabeça. E a gente vai começar com o fio azul escuro e vamos fazer 3 aumentos. Então, agora finalizando aqui o terceiro aumento, a gente vai voltar aqui com o fio azul claro. E agora vamos fazer 5 aumentos. Então, chegando aqui no último aumento, a gente vai trocar novamente pro fio azul escuro. E vamos fazer agora mais 4 aumentos.
Então, terminando aqui a carreira 15, a gente já tem 24 pontos aqui, porque a gente fez 12 aumentos ao redor da peça toda, tá? Então, aqui é o começo da cabeça. E agora, na carreira 16, a gente vai fazer mais um pouquinho de aumento aqui, trocando de cor. Então, a gente vai fazer com o fio escuro 3 pontos baixos e um aumento. E aqui mais 2 pontos baixos para finalizar. E aí, vamos trocar pro fio azul claro. E aqui a gente vai fazer mais um ponto baixo. E um aumento no próximo. Meu ponto é extremamente apertado. E aí, tem umas trocas de cores que fica muito difícil de fazer. Mas dá certo. Então, a gente fez aqui mais um ponto baixo e um aumento. E agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Chegando aqui no último, mais um aumentozinho aqui. E agora, a gente vai trocar pro fio escuro novamente. E terminar fazendo mais 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, a gente finalizou essa parte de troca de cor aqui do corpo, tá vendo? A gente finalizou essa parte. E agora, a gente vai ter uma carreira de descanso aqui, pra poder parar de trocar de cor. E nas próximas trocas de cores que a gente for fazer aqui no olho, não tem aumento, então vai ser mais tranquilo, tá? Então, por enquanto, a gente já pode cortar esse fio azul claro pra gente poder inserir ele depois. Então, agora, na carreira 17, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, só com fio azul escuro. E a gente vai ficar com 36 pontos no final dessa carreira. Então, terminando aqui a carreira 17, só com fio escuro. Como eu falei, a gente teve aquela pausa, né, de troca de cor, mas agora na próxima carreira a gente já vai voltar a fazer a troca de cor aqui, pra fazer essa parte dos olhinhos dele. Mas, como eu falei, aqui vai ser mais tranquilo, porque não tem aumento e nem diminuição nessa parte, então vai ser mais tranquilo de fazer. Então, agora a gente vai fazer 3 carreiras com a sequência iguais, tá? Então, a gente vai fazer a carreira 18, 19 e 20 com a mesma sequência. Então, vamos fazer a primeira aqui. E para isso, a gente vai fazer com o fio escuro 9 pontos baixos.
Então, chegando aqui no 9º ponto, agora a gente vai inserir o fio claro e vamos fazer 6 pontos com o fio claro. Então, chegando aqui no 6º, a gente vai trocar pro fio azul escuro novamente. E vamos fazer agora 3 pontos. Vamos trocar pro fio claro novamente e fazer 6 pontos. E agora, a gente troca pro fio escuro e vamos fazer 12 pontos. Então, aqui a gente já tem a primeira sequência dos olhinhos, tá? E, como eu falei, a gente vai fazer 3 carreiras dessa. Então, a gente já fez aqui a carreira 18, agora vamos fazer a 19 e 20 iguais a essa. Então, terminando aqui até a carreira 20, a gente já fez aqui as 3 carreirinhas retas iguais, né? E agora a gente precisa fazer, vamos mudar um pouco a sequência para poder fazer esse arredondamento aqui do olhinho dele, tá? Então, aqui agora na carreira 21, a gente vai começar a sequência fazendo 10 pontos baixos com o fio mais escuro. Então, aqui a gente já faz o 10º ponto, que a gente vai invadir aqui, como se fosse invadir, né, um pontinho pra dentro do claro, tá? Então, vou colocar aqui centralizadinho. Aí. E agora a gente troca pro fio mais claro novamente. E agora, com o fio claro, nós vamos fazer 4 pontos baixos. E a gente vai trocar novamente pro fio escuro. Vamos fazer 5 pontos baixos aqui no meio. Aí, trocamos novamente pro fio claro e vamos fazer mais 4 pontos. Então, depois de fazer aqui os 4 pontos, a gente vai finalizar a carreira fazendo mais 13 pontos com o fio escuro.
Então, terminando aqui a carreira 21, vendo que a gente começou com o arredondamento aqui dos olhos. Na carreira 22, a gente vai repetir a mesma sequência, tá? Então, é só repetir essa sequência de troca de cor na carreira 22. Então, chegando aqui no final da carreira 22, depois a gente repete a mesma sequência, finalmente a gente acaba toda essa troca de cor. Então, vamos cortar, na verdade, esse fio azul claro, e a gente não vai mais precisar dele. Agora, vamos ficar só com o fio azul escuro. E agora, para finalizar essas carreiras retas da cabeça, agora na carreira 23, a gente vai fazer uma carreira reta de 36 pontos. Então, terminando aqui a carreira 23, a gente termina toda essa parte reta do corpinho, tá? E agora a gente vai começar as diminuições da cabeça. Então, agora, na carreira 24, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. E aqui, antes da gente continuar a diminuição, a gente precisa colocar os olhinhos, tá? Então, a gente vai achar aqui entre as carreiras 19 e 20. Então, aqui, essa primeira carreira aqui de aumento é a 15. Então, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A gente vai enfiar bem aqui no meio, tá? Bem no meio mesmo desse quadrado, né? Azul que a gente fez. E vamos abrir aqui. Eu vou abrir com a tesoura para poder o olhinho entrar mais fácil. Então, quando você achar o meio, você abre bem assim, para poder encaixar o olhinho. E aí, é só colocar o olhinho. Fazer a mesma coisa do outro lado. Então, pronto. Agora, a gente só precisa colocar as travas, tá? Então, vou colocar aqui. E as travas que eu tô usando, ela é mais côncava do que reta. Então, ela sozinha vai conseguir dar esse efeito do olhinho mais afundado, tá? Então, vou colocar aqui por dentro. Então, essa trava, ela é muito difícil de colocar. Então, vou utilizar um aplicador de trava que eu tenho aqui, tá? Eu tenho esse aqui. Ele é da Leila Art. E a gente tem cupom de desconto lá no site. Então, faz sua comprinha lá e usa o cupom de desconto, tá? O site tem muita, muita, muita coisa. Então, vou posicionar aqui e apertar. Ele é bem simples, tá vendo? Já fica no local. Fazer a mesma coisa do outro lado. Então, pronto. Os olhinhos já estão posicionados aqui, tá? E, como eu falei, ele já fica fundo sozinho por conta da trava, né? Então, eles já estão no local. E agora, vamos continuar. Na carreira 25, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira.
Então, terminando aqui a carreira 25, agora na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Então, terminando aqui a carreira 26, agora na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. E agora, para finalizar a última carreira, a gente vai fazer 3 diminuições apenas. Eu não gosto de fazer 6 diminuições, porque eu acho que com 3 o buraquinho fica melhor para fechar. Então, fazendo aqui 3 diminuições, agora a gente vai deixar um fiozinho pra gente poder arrematar depois. E, obviamente, antes de arrematar, a gente precisa colocar enchimento. Então, agora a gente vai colocar o enchimento nesse buraquinho que ficou. Então, é só ir inserindo o enchimento aqui aos poucos, tá? Na cabeça, pra deixar ela bem durinha e deixa ela bem redondinha também. Se você colocar enchimento muito de uma vez, ele vai empelotar e não vai ficar legal. Então, coloca de pouquinho em pouquinho. Então, agora a gente precisa fechar esse buraquinho que fica fazendo anel mágico invertido. Então, a gente vai pegar sempre na alcinha de fora do ponto, sempre de baixo pra cima, na mesma direção. E aí, quando chegar no final, é só puxar e arrematar. Então, aqui a gente já tem o corpinho pronto. E agora a gente precisa fazer as outras partes, né? Os bracinhos, as orelhinhas e os outros detalhes. Vamos começar as orelhas com fio azul, vamos fazer 3 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer uma corrente e vamos virar o trabalho. E agora, a gente vai fazer 2 aumentos nessa segunda carreira e vamos ficar com 4 pontos baixos. Chegando no final, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. E na próxima carreira, vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos e um aumento no final. Nós vamos ficar com 6 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira, vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora, vamos apenas repetir esses 6 pontos baixos, sem nenhum aumento.
Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho novamente. E nessa carreira, a gente vai fazer apenas 4 pontos baixos. Chegando aqui no quarto ponto, agora a gente vai fazer 3 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixos. E agora, vamos fazer 4 pontos baixos em cima dos pontos da base. E a gente vai tornar a ficar com 6 pontos aqui. Isso aí é só pra fazer aquela abertura, né? Aquele corte que ele tem na orelha. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho novamente, fazendo 6 pontos baixos. E vai chegar aqui no final da carreira novamente, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho novamente e fazer 6 pontos baixos. E essa vai ser a última carreira. A gente precisa fazer 2 partes dessas em azul e 2 partes em rosa. Então, a gente precisa fazer 4 partes da orelha, tá? Então, a gente vai fazer 2 partes em azul e 2 partes em rosa. Só que as partes em azul a gente não vai cortar o fio, porque a gente precisa emendar com a parte rosa. Então, tem aqui as 4 partes das orelhas, e a parte em azul ali eu não cortei o fio, porque a gente precisa emendar no rosa, e o rosa eu cortei. Não arrematei, porque eu vou arrematar enquanto estiver fazendo os pontos baixos ao redor. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nas orelhas, para poder deixar uma de um lado e uma do outro. Uma a gente vai emendar, começar emendando ali, né, pela lateral, tá? Com o pontinho que sobrou, e a outra a gente vai começar emendando ali pela parte de baixo, tá? Então, uma a gente vai emendar pela lateral e outra pela parte de baixo, porque elas precisam ficar assim, tá? Pra poder formar os dois lados da orelha, porque se você emendar as duas do mesmo jeito, o corte vai ficar pro mesmo lado. Então, observa a primeira orelha, tá? Vê se os cortezinhos estão ali pro lado direito e começa a emendar. E a gente vai emendar ali, fazendo ponto baixo ao redor, passando a agulha nas duas peças. Então, vamos passar ali. Como elas têm o mesmo tamanho, a gente vai conseguir passar ao redor perfeitamente, encaixando todos os pontos. Então, é só ir fazendo ponto baixo ao redor das peças. E aqui no meio eu vou dar uma pequena pausa só para poder colocar esses fios que sobraram ali pra dentro, tá? Depois de arrematar eles, e é só continuar fazendo ao redor. Quando a gente chegar aqui no final da peça, a gente faz um ponto baixíssimo dentro do último ponto ali, tá? Puxa e deixa fio pra gente poder costurar.
Então, agora a gente vai emendar a segunda orelha. Como eu falei, a gente vai começar aqui na parte de baixo. E o corte tem que estar ali pra sua mão esquerda, enquanto a outra tem que estar com aquele corte pra mão direita, tá? Então, observa isso pra você fazer as duas orelhas certinhas e não ter erro depois, tá? Então, depois de observar que tá uma orelha com um corte para um lado e a orelha para o outro lado, a gente vai emendar do mesmo jeito, tá? Fazendo ali ponto baixo ao redor das duas peças. E aí, novamente, chegando aqui no final, é só fazer um ponto baixíssimo ali dentro do último ponto e cortar deixando o fio pra costurar. E agora pronto, a gente já tem as duas orelhas prontas. E a gente vai caminhar com esse fio que a gente deixou ali pra costurar, andando uns 2 pontinhos ali pra cima na lateral. E agora a gente vai passar essa agulha de um lado pro outro ali, mais ou menos na mesma altura, tá? De um lado pro outro, pra poder fechar essa orelha aqui na parte de baixo. Então, é só fechar ela toda aqui na parte de baixo, né? Esses 2 pontinhos na lateral e os pontinhos ali na parte de baixo mesmo.
E agora a gente precisa posicionar as orelhas no rostinho e costurar. Então, a gente vai posicionar ali na lateral da cabeça, tá? Mais ou menos ali na altura dos olhos, bem do ladinho daquela parte em azul claro. Então, coloca o alfinete e posiciona de um lado e do outro. Então, antes da gente costurar, vê se tá alinhadinho ali certinho, na mesma altura. E agora é só costurar. E agora, para costurar, é bem simples, a gente vai passar ali os pontinhos na cabeça e na lateral da orelha, até a costura ficar bem firme. Então, é só ir passando ali na orelha, tá? Tirei até o alfinete e fui passando ali na orelha e na cabeça até firmar certinho, tá? Quando você sentir que a orelha tá firme, você já pode arrematar. Então, passa ali umas 3, 4 vezes. Agora, vamos começar o braço fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, terminando aqui, a gente vai fechar o anel. E na segunda carreira, nós vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir.
Terminando aqui a segunda carreira, a gente corta ali aquele excesso de fio que tá vendo do anel, coloca o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 3 até a carreira 7, nós vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 5 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 7, nós vamos dobrar a peça ao meio e vamos passar a agulha de um lado para o outro dessa forma e vamos fechar fazendo 3 pontos baixos. E aí, agora é só cortar o fio, deixando um fio grande pra gente poder costurar. E agora a gente posiciona os bracinhos ali na carreira 14 do corpo, né? A última carreirinha do corpo. Então, é só posicionar os bracinhos ali e costurar. Não deixa o bracinho invadir a parte da barriguinha dele, tá? Costura antes dessa troca de cor. Para costurar, é só ir passando a agulha no braço e no corpo até finalizar todos os pontos. Agora, com um fio azul bem escuro, a gente vai fazer o nariz. Vamos começar fazendo 4 correntes. E a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto baixo para finalizar. E agora, é só cortar o fio e arrematar.
E agora, depois de arrematar o nariz, a gente vai colar ele no rosto, tá? Então, é só passar cola ali na parte de trás, onde a gente arrematou o fio, e colar ele ali entre os olhos. Agora, a gente vai fazer aqueles 2 fiozinhos de cabelo que ele tem na cabeça, e a gente vai fazer ali 4 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixíssimos. Terminando ali, a gente vai subir novamente 4 correntes e voltar fazendo 3 pontos baixíssimos. Chegando no final, é só cortar, deixando um fio pra gente poder costurar. E agora é só posicionar aqui na cabecinha dele e costurar. Para costurar é muito simples, é só passar ali, né, a agulha na cabeça e depois nos pontinhos ali até finalizar. Então, agora com o fiozinho preto mais fino, a gente vai bordar aquele detalhe que ele tem em cima do nariz. Então, a gente vai inserir ali logo acima do nariz, e na primeira carreira ali a gente faz uma linha reta, né, menorzinha, e na parte de cima uma maiorzinha, tá? E agora a gente borda as garrinhas dele com o fio preto. Vamos bordar ali 3 garrinhas, tanto em cada mãozinha como em cada pezinho. E para isso, a gente vai começar inserindo o fio preto ali, em um pontinho ali, e vamos passar a agulha ali de um lado para o outro. E aí, quando a agulha estiver assim pela metade do ponto, dá 2 voltinhas com a linha e puxa, segura ali aquele nozinho que a gente fez, tá? Esse é o nó francês. E aí, a gente vai voltar com a agulha dentro do ponto que a gente começou, tá? E aí, sai ali na lateral e faz a mesma coisa. A gente precisa fazer 3 garrinhas em cada patinha dele.
Então, aqui, quando você terminar de fazer numa patinha, você borda na outra exatamente igual. E aqui no pezinho, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai inserir ali, lá embaixo, lá nas primeiras carreirinhas, e fazer o ponto do nó francês. Agora, vamos fazer o rabinho dele e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, vamos fechar o anel. E na segunda carreira, nós vamos repetir esses 6 pontos baixos. Terminando aqui a segunda carreira, faça um ponto baixíssimo, e agora a gente vai cortar esse fio e arrematar. Se você quiser, você pode costurar o rabinho no seu stitch, tá? Na parte de trás, eu vou só colar, tá? Mas se você quiser, você deixa um fiozinho maior aí e costura. Então, aqui, como eu falei, eu vou colar o rabinho dele, vou passar um pouco de cola de silicone aqui no rabinho e colar ali na parte de trás.
E agora a gente precisa pintar as manchinhas dele, tá? Você pode fazer de feltro também, cortando no formato, ou se você quiser bordar, eu vou pintar, tá? Eu tô utilizando aqui uma tinta, um azul mais escuro do que o que eu usei pra pele dele, e vou fazer ali os formatinhos que ele tem nas costas, tá? Então, agora a gente vai fazer os acessórios dele e vamos começar fazendo a florzinha. Então, dentro do anel mágico, a gente vai começar fazendo 2 correntes, um meio ponto alto e 2 correntes novamente. Vamos prender dentro do anel com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir esse processo por 5 vezes. Então, é 2 correntes, um meio ponto alto e 2 correntes. E assim a gente vai formar as 5 pétalas. E aí, quando você tiver aqui as 5 pétalas, a gente vai puxar e fechar o anel. E aí, é só cortar e arrematar esse fio. Agora, eu vou colar uma pérola amarela ali no centro, né, pra fazer o miolo. Tô utilizando aqui cola lantejoula, tá? Cola lantejoula é a melhor cola pra você colar qualquer pedraria. Ela cola e fixa muito bem, tá? Então, eu recomendo fortemente. Então, passa um pouquinho ali no centro e fixa a pérola ali. E aí, você pode colar a sua florzinha ou pode colocar com alfinete. Nesse stitch aqui, eu estava usando com alfinete para ela poder ficar removível, tá? Coloquei ali um alfinete que não tem cabeça, então ela não vai ficar aparecendo. E fixei ali na cabecinha dele, mas você pode colar também. E agora, vamos começar a saia dele. E para a saia, a gente vai começar com fio verde, fazendo 6 correntes. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Chegou aqui no final, a gente vai subir novamente 6 correntes. E vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E a gente vai repetir essa sequência por 7 vezes.
Então, chegando aqui no final, depois de fazer 7 vezes essa sequência, tá? Então, agora a gente precisa fechar a saia e a gente vai unir o primeiro com o último ali, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, agora é só cortar e arrematar esses fiozinhos que sobraram. E depois de arrematar, é só vestir a saia no seu stitch, tá? Então, é só passar ali por baixo, passar pelo rabinho e ela vai ficar ali. E aí, se você quiser, você pode costurar a saia ali na cintura dele ou colar, tá? Agora, a gente vai fazer a coroa de folhas e a gente vai começar fazendo 5 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos. Chegando aqui no final, nós vamos subir novamente 5 correntes e vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos. E a gente vai repetir essa mesma sequência por 12 vezes. Então, depois de fazer aqui as 12 vezes, né, as 12 folhinhas, a gente vai fechar ali com um ponto baixíssimo no começo, igual a gente fez na saia. E aí, depois é só cortar e arrematar. E aí, é só colocar na cabeça dele, né, atrás das orelhinhas, ali na frente daqueles cabelinhos que a gente fez. É só encaixar. E aí, novamente, você pode costurar ou colar, ou se você quiser deixar removível para você tirar e colocar a hora que você quiser, tá? Depois eu colei, porque como eu vou usar como chaveiro, eu preferi colar, né, para não cair. E aí, você pode deixar com ou sem a florzinha. Eu preferi deixar com para ele ficar cheio de acessórios. Agora, vamos fazer as pulseirinhas. E para elas, a gente vai começar fazendo 3 correntes. Vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo e um ponto baixo. E aí, é só subir novamente 3 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo e um ponto baixo. E a gente precisa fazer isso 4 vezes.
E agora é só fechar ali o primeiro ponto com o último, tá? Com um ponto baixíssimo, e é só cortar e arrematar. E a gente precisa fazer 2 peças dessa para poder colocar uma em cada braço. E agora é só encaixar ali no bracinho dele. Eu até abri um pouco com a tesoura, né? Pra poder abrir um pouquinho melhor. E é só colocar no bracinho dele. E aí, como ele tem as garrinhas, não vai cair, né? Então, você pode colar ou não, se você preferir. Mas como tem as garrinhas ali e a pulseira fica bem apertadinha, ela não cai. E aí é isso, com os acessórios ele fica assim. E como eu falei antes, você pode deixar com ou sem a flor, pode colar ou não os acessórios, tá? Faz do jeito que você preferir. Eu vou deixar no final ele com a florzinha, porque eu gostei muito. E eu fiz aqui 2 versões, né? Tem um que eu vou deixar só a florzinha, o outro eu vou deixar as roupinhas, porque fica muito fofinho. E aí você pode brincar e fazer seu stitch do jeito que você quiser, do jeito que você preferir. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Comenta aqui o que você achou, seu comentário é muito importante. Dá aquela hypada no vídeo, tá? Na barra dos comentários aqui. Quando você curte o vídeo, aparece um botão para você hypar o vídeo, tá? Então, hypa o vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas. E em breve eu vou trazer a Lilo também aqui no canal para vocês, tá? Então ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E eu vou ficando por aqui e te vejo num próximo vídeo.